Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo de Especialista. Hoje é sábado, 28 de setembro. Eu sou Renata de Paula e fico em sua companhia pela próxima hora. O Papo de Especialista é uma parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a Rádio Alvorada, a sua Catedral do Ar. Aqui todos os sábados a gente trata de assuntos relevantes em profundidade e com uma linguagem leve e acessível. Hoje o meu convidado é o médico neurologista e professor da PUC Paraná Campus Londrina, Leonardo Valente. O tema de hoje é como cuidar da memória. Antes da entrevista, fique por dentro do que acontece no Campus Londrina da PUC. Papo de Especialista. Já pensou em ter diploma de graduação? O vestibular da PUC Paraná Londrina está com inscrições abertas para o ingresso em 2025. A prova será em 26 de outubro no campus da universidade. Os cursos ofertados aqui em Londrina são Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, Psicologia e Teologia. As inscrições vão até o próximo dia 14. Fique atento, fique atenta e não perca essa chance. Seu sonho é ser médico? O vestibular para o curso de Medicina da PUC Paraná Campus Londrina está com as inscrições abertas para o ingresso no ano que vem. As inscrições vão até o dia 6 de novembro, com a aplicação da prova no dia 24. Os convocados na primeira chamada podem conferir o resultado a partir de 10 de dezembro no site da PUC. É possível ingressar na PUC Paraná Campus Londrina por meio da nota obtida no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. São considerados os resultados obtidos nas edições realizadas a partir de 2013. Os candidatos aceitos pela PUC devem ter alcançado no mínimo 450 pontos na nota total do exame, além de não ter zerado a redação. As inscrições podem ser realizadas até 30 de março por meio do site da PUC. O resultado é divulgado até 15 dias úteis após a inscrição do processo seletivo. Papo de Especialista. Manter a memória é essencial para a qualidade de vida, até mesmo porque problemas de memória podem afetar nossas relações pessoais e profissionais. A dificuldade em lembrar compromissos, informações importantes ou até mesmo momentos especiais pode gerar frustração e isolamento. Além disso, a perda de memória pode comprometer a autonomia, tornando tarefas cotidianas mais desafiadoras. Investir em atividades que estimulam o cérebro, como leituras e jogos, é fundamental para prevenir esses prejuízos. Cuidar da memória é cuidar da própria vida e este é o tema da minha conversa de hoje, da minha entrevista com o médico neurologista Leonardo Valente, professor do curso de Medicina da PUC Paraná Campus Londrina. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Renata. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao Papo de Especialista, obrigado pelo espaço da Rádio Alvorada, grato aí pela PUC novamente por intermediar, permitir que a gente traga assuntos tão importantes e que são de relevância tanto para crianças, adultos e idosos. Professor, quais são os principais fatores que afetam a nossa memória à medida que envelhecemos? Renata, os fatores, a gente costuma dividir em dois grandes grupos, os fatores que são fatores modificáveis e fatores que não são modificáveis. Então, quais são aqueles que são não modificáveis? O sexo da pessoa, a idade, alterações genéticas. Então, esses são fatores onde eu não consigo alterar. E eu tenho os fatores que são modificáveis, que são o ambiente, o estilo de vida, a forma como essa pessoa leva a vida, então a alimentação, fatores como atividade física, sedentarismo, qualidade de sono. Então, os principais fatores, né, eu tenho fatores que são fatores físicos. Com o envelhecimento, da mesma maneira que a população perde massa muscular e reduz a massa muscular, o cérebro também tende a involuir, ele tende a diminuir o seu tamanho, um processo que a gente chama de atrofia. E isso é um processo fisiológico, porque nós não usamos uma parte do cérebro, uma parte da estrutura cerebral, ela não é utilizada na rotina.
obviamente, para a memória, para as funções motoras e tudo. Então, com isso, há involução. O que é patológico, o que é ruim, é quando esse cérebro ou ele evolui mais rápido do que a população em geral, e aí a gente vai falar sobre vários fatores que podem fazer com que isso aconteça, ou quando uma área do cérebro diminui mais rápido e de maneira mais significativa do que a outra. Então, a redução, a atrofia desse fator é um dos pontos importantes. Há também, com o passar do tempo, a diminuição, muitas vezes por falta de exigência cerebral, mas há a diminuição da comunicação entre os neurônios, a gente chama isso de sinapse. Isso também é um processo que não deveria acontecer de maneira tão acentuada e quando ocorre também pode trazer problemas de memória, assim como outras condições. Doenças, né, que são fatores muitas vezes quando são genéticos são não modificáveis, mas toda doença genética eu tenho um gene que eu herdo aquilo, mas para desenvolver essas doenças eu tenho que ter um fator ambiental. Então, obviamente, vamos supor, as demências são doenças que vão influenciar e elas são mais comuns nos idosos. Seja a doença de Alzheimer, que é a demência mais comum, seja um comprometimento vascular, outras demências que são menos comuns, mas elas são realmente doenças que eu posso influenciar de maneira como eu vivo a minha vida, o meu estilo de vida, o ambiente onde eu vivo, qual a minha rotina, minha dieta, parte nutricional, tudo sim, mas muitas vezes essas doenças eu não consigo impactar de maneira tão grande quando eu tenho um fator genético, quando isso vai desenrolando. E obviamente, como a gente falou, né, o estilo de vida, o estresse, o ambiente onde eu trabalho, a dieta, sedentarismo, qualidade do sono, dentre esses fatores são fatores que vão influenciar. E hoje, com a população idosa se mantendo na atividade laborativa, no trabalho cada vez mais, ela acaba realmente vivenciando mais estresse durante essa fase da vida, ela pratica menos atividade física, ela fica restrita mais em casa, solidão, bom, todos os fatores que a gente deve conversar um pouquinho mais para frente. Professor, no início desse mês, a gente recebeu aqui no Papo de Especialista a sua colega lá da PUC, a professora Lindsay Nakakori. E ela comentou especificamente essa questão que você destacou quanto aos idosos. Ela falou que no caso dos pacientes com demência, existe um tratamento medicamentoso, mas manter-se ativo, fazer um bordado, costurar, ler, manter o cérebro ativo, são atividades que auxiliam e muito nesse tratamento. Ela até brincou, ela falou, tratamento medicamentoso é 50%, mas essa atividade é 50%. Nesse sentido, eu queria que você me indicasse, por favor, se existem atividades físicas, atividades específicas, exercícios que podem ajudar a melhorar a memória. Então, assim, são fatores que a gente tem que ter um pouco de atenção, porque toda vez que eu lido com um paciente com demência, né, esse paciente ele tem diversas doenças. A gente fala demência, a população, né, os leigos, eles entendem como a doença de Alzheimer. Mas eu tenho vários tipos de demência. Eu tenho a demência frontotemporal, eu tenho a demência por Corpus de Levy, eu tenho um comprometimento de memória do ponto de vista vascular, que esse fluxo sanguíneo também diminui nos idosos. Então, assim, quando eu tenho que trabalhar com demência, a gente está trabalhando com uma doença degenerativa, que é o exemplo da doença de Alzheimer, né? Os estudos, eles são um pouco controversos em alguns pontos em relação ao quanto que essas atividades podem impactar na melhora da evolução do paciente. Mas na prática, o que a gente vê é que esses pacientes, sim, por vários aspectos, não é só o fato de você fazer atividade. É óbvio que o ideal, como qualquer doença, é você evitar que ela aconteça. Então, a gente sabendo disso, eu tenho que evitar que ela aconteça. Então, a prática de atividade física, a dieta, essas atividades como atividades bordar, como aprender uma segunda língua, como ler, ao invés de ficar muito exposto a telas, essas atividades, elas são atividades preventivas da doença. Mas eu também tenho uma função terapêutica, né? A reabilitação neuropsicológica, trazer essas atividades. Eu tenho vários aspectos que trazem um ganho. Então, quando eu falo que esse paciente ele tem que fazer palavra cruzada, que ele tem que fazer sudoku, que ele tem que fazer atividades que são específicas do ponto de vista manual e que trabalham com a parte da memória, com a parte de reativar memórias que são passadas, eu faço com que essa pessoa ela tenha diversos aspectos do ponto de vista do cérebro ativados. Então, muitas vezes, da mesma maneira como o paciente tem AVC, ele perde o movimento, ele fica com fraqueza naquele braço, naquela perna, eu tenho que trazer a reabilitação, eu tenho que trazer a fisioterapia para que ele possa movimentar melhor, reativando outras áreas, o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, eu dependo muito desse paciente ter uma boa neuroplasticidade, não ter outras doenças, estar com as outras doenças controladas. Então, sim, esses aspectos, tanto do ponto de vista, quanto mais atividade ativa áreas diferentes,
nos núcleos da base, quanto mais ela ative áreas corticais, eu vou trazer uma melhoria para esse paciente, né? Eu não sei te dizer exatamente, porque é muito controverso ainda essa questão de 50% e 50%, mas sem dúvida o tratamento medicamentoso, junto com atividades cognitivas, como a gente citou aqui do ponto de vista dessa atividade física, seja ela aeróbica, não aeróbica, porque eu vou manter essas outras funções motoras do paciente em atividade. Quando a gente está trabalhando com pessoas que são mais ansiosas, do ponto de vista a meditação, ela pode trazer algum componente de você relaxar, diminuir o nível de estresse, se permitir ficar mais focado, ter mais atenção. Então todos esses fatores, eles vão contribuir, né? Agora sim, quando eu pego estudos mesmo, estudos robustos, muito grandes, controlados, que eu tenho certeza absoluta de que isso impacta, a gente tem ainda resultados controversos em alguns estudos, mas na prática, sem dúvida, a junção do tratamento medicamentoso com essa reabilitação neuropsicológica, ressocialização, então incluir esse paciente em grupos, incluir, né, a gente tem aqui o Instituto Não Me Esqueças, que a Lindsay coordena, então é um instituto que ele engloba várias atividades, além de você socializar de novo esses idosos, porque o que acontece muito com esses idosos também é que quando eles começam a ter essas perdas cognitivas, eles ficam isolados da família, ou eles são colocados numa instituição de longa permanência, né, no chamado, antigamente a gente chamava de asilo, então assim, essas pessoas elas acabam perdendo toda essa capacidade. Então, quando você põe ela no ambiente, reinsere ela no ambiente na fase da doença adequada, ela pode ter benefício. Lembrando que nas fases mais avançadas, por exemplo, da doença de Alzheimer, você tirar o paciente do ambiente dele confortável, onde ele sabe é o banheiro, onde ele sabe que está o prato, onde é a geladeira, isso pode trazer um prejuízo que muitas vezes pode ser até irreversível para esse paciente, né? Você está ouvindo Papo de Especialista. Professor, a gente vai para o primeiro intervalo e no próximo bloco eu quero conversar com você especificamente sobre o papel da alimentação na saúde cerebral. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Estamos de volta a Papo de Especialista. Hoje é sábado, 28 de setembro. O tema da entrevista é como cuidar da memória e o meu convidado é o médico neurologista e professor da PUC Paraná Campus Londrina, Leonardo Valente. Professor, aqui nos bastidores a gente conversava e você trouxe um termo que eu achei bastante interessante, que é o sedentarismo cognitivo. Você pode, por favor, explicar para a gente o que é isso e o que pode ser feito para evitar esse sedentarismo cognitivo? Renata, isso não é um termo que a gente usa corriqueiramente, né? Mas eu gosto muito de utilizar, porque ele passa essa certa impressão também do sedentarismo físico, né? Então, como a gente conversou aqui no intervalo, é muito importante que a gente chame a atenção. A gente está falando aqui sobre tratamento, né? Mas é muito mais importante a gente falar sobre prevenção, porque é o tratamento, teoricamente, sim, é a forma mais barata de você evitar ter uma doença. Depois que eu tenho a doença, eu tenho o tratamento, mas evitar que essa doença aconteça é muito importante. E evitar o sedentarismo cognitivo, assim como o sedentarismo físico, né, é uma coisa que vai te ajudar a diminuir a chance de desenvolver esses quadros de demência, esses quadros que alteram a memória. A gente está falando sobre demência, mas eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, tenho dificuldades de memória por distúrbios do sono, eu tenho vários outros fatores que vão levar à dificuldade de memorização. Mas toda vez que eu me mantenho ativo do ponto de vista cognitivo, a chance de acionar menos ou mais sinapses de áreas específicas do cérebro que consigam integrar essas outras áreas é muito menor. Então, quando eu não pratico leitura, quando eu não pratico atividades que me desafiam a aprender um instrumento novo, aprender uma língua nova, então eu fico usando sempre as mesmas sinapses, as mesmas conexões que eu estou habituado a utilizar. Quando eu me desafio a alguma dessas atividades, eu vou trazer uma necessidade do meu cérebro e da área como um todo, seja do cérebro, do cerebelo, de outras áreas do sistema nervoso central, delas estarem integradas e trabalharem de maneira forçada entre si, porque eu tenho que ter aquele certo aprendizado. Então isso vai aumentar a sinapse, vai aumentar a quantidade de conexões e isso estimula a neuroplasticidade, que ela é tão importante para a gente
ajudar a evitar doenças por aqueles pequenos reparos que acontecem nas células com o passar dos anos, assim como para recuperar áreas específicas que possam estar lesadas desde que eu não tenha uma lesão irreversível, né? Então evitar esse sedentarismo, então preferir atividades que consumam mais do nosso ponto cognitivo, mas isso às vezes exige mais, então as pessoas preferem absorver menos. É mais fácil assistir uma televisão do que ler um livro. É mais fácil escutar uma música do que tentar escutar uma música e tocar um instrumento. Então, a gente tem que buscar, né, sempre manter ativo e tentar diversificar as nossas atividades e buscar, né, diversificar para tentar reduzir e, eventualmente, reparar algumas dessas lesões e evitar essas doenças, né? Professor, como eu tinha comentado na transição do bloco, qual que é o papel da alimentação na saúde cerebral e também na manutenção da memória? Renata, a alimentação, ela traz um impacto na nossa vida como um todo, né? Porque há quem diz que o nosso corpo e a nossa saúde é o reflexo do que a gente se alimenta. Então tudo depende. Se eu faço questão de ingerir alimentos que sejam muito condimentados, alimentos muito industrializados, esses alimentos têm o que a gente chama de um poder altamente inflamatório no nosso organismo, né? E tudo que gera inflamação no nosso organismo, ele vai gerar uma certa reação, porque é algo que o organismo não deseja, é algo que ele não quer que aconteça. E isso pode gerar várias doenças, não só vamos falar sobre a memória, mas esse impacto que essa alimentação, que tem um poder oxidante, digamos assim, né, inflamatório, ela pode gerar gatilhos que podem desenvolver várias doenças, dentre elas a demência. Então a gente sabe que alimentos que protegem, ou seja, que podem nos auxiliar, como existem estudos que demonstram, mas assim, como eu te falei, muitas vezes a gente trabalha dentro desses estudos e o resultado, quando a gente vai avaliar a significância estatística, ele não atingiu, mas ele é superior à dieta que não foi executada dessa maneira. Então, fala-se muito das medicações que evitam que você tenha essa atividade inflamatória. Então, as vitaminas B, as vitaminas do complexo, né, as vitaminas D, complexo B, ômega 3, então alimentos que tenham uma certa proteção e que não sejam inflamatórios, tendem a não desenvolver ou não engatilhar, né, esses cenários que podem sim desenvolver doenças, dentre elas doenças autoimunes, doenças inflamatórias, as doenças degenerativas, né? Professor, como fator externo, um ritmo de vida mais estressante ou de repente pessoas que sejam mais ansiosas, essas duas questões podem influenciar a capacidade de lembrar das informações? Sem dúvida, Renata. É muito corriqueiro na prática clínica de neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, neurocirurgiões, as especialidades que costumam mais receber esses pacientes com dificuldade de memória, você recebe alguém jovem, hoje é prática clínica, né? Todo mundo acha que já está desenvolvendo demência, ou que tem algum familiar que tem a doença, que seja, e ele chega até o consultório dizendo que ele está com dificuldade de memória. Estou esquecido, não consigo mais executar as minhas atividades de maneira corriqueira. E é muito frequente que essas pessoas pensem em demência, mas existem várias doenças e várias condições clínicas antes da demência no jovem. Como a gente falou, né, o fator da idade é um fator. Pode acontecer no jovem? Pode. Tem as demências que são pré-senis, né, que vêm antes da idade senil. Mas a ansiedade é o principal fator relacionado a esse déficit de memória. Por quê? Porque a ansiedade ela trabalha em diversos aspectos, né? Quando você está ansioso, você fica menos atento a receber aquelas informações que estão vindo do outro ou do estímulo externo. E se você não está atento, você não recebe de maneira adequada, você não absorve de maneira adequada e, consequentemente, você vai interpretar isso como esquecimento, como déficit de memória. Mas, na verdade, não é, né? Você estava desatento e isso gerou o seu déficit de memória. Outros fatores que estão relacionados também é que a ansiedade, o estresse, eles influenciam não só no cortisol, como em vários hormônios e neurotransmissores. E isso impacta em toda essa cascata de neuroplasticidade, de transformar a memória elétrica, que é uma memória que que eu estou te passando isso agora, você mantém ela como uma memória elétrica, simplificando assim, tá? De maneira bem simples. Em química, depois, durante o sono, a gente tem essa transformação para você realmente armazenar essa memória. A ansiedade, ela impacta na arquitetura do sono, ela vai realmente trazer você para as fases mais
superficiais do sono e as fases mais profundas são as que realmente estão relacionadas a essa fixação da memória. Então, assim, a estresse e a ansiedade, tanto do ponto de vista de neurotransmissores, quanto do ponto de vista hormonal, quanto do ponto de vista de atenção, ela sem dúvida está relacionada ao déficit de memória, mas muitas vezes não é a memória propriamente dita que está, ela é uma consequência, né? A falta ou a falha ou o déficit dela é uma consequência de todo o processo que desencadeia pelo estresse e pela ansiedade. Mais uma vez, nós falamos estilo de vida, atividade física, então tudo isso ele não vai interferir só diretamente na memória, ele vai diminuir o estresse, ele vai diminuir a ansiedade, ele vai melhorar a qualidade do sono. Então, quando a gente trabalha com todo esse aspecto, a gente tenta isolar, obviamente, né, em pequenas perguntas, mas na verdade a gente tem que entender isso tudo como de maneira global, porque tudo está interligado. Professor, então quais seriam os sinais de alerta para alguém procurar um clínico? Não é um simples esquecimento eventual. O que precisa ser observado? Renata, esquecer todo mundo esquece, né? Eu costumo falar muito isso para os pacientes, para os alunos. Todo mundo esquece. É comum esquecer. Então, quando que é anormal esquecer? Quando isso começa a te gerar impacto negativo na sua vida. Então, quando eu passo por algum problema, quando eu estou com ansiedade, quando eu tenho sintoma depressivo, quando eu estou muito ansioso, quando eu não dormi, quando acontece algum fator na minha vida, é muito comum que eu tenha pequenos esquecimentos. Mas quando esses esquecimentos eles começam a impactar na sua atividade de vida diária, na sua qualidade de vida, na sua interação social, com seus familiares, com seus amigos, na sua atividade profissional, isso passa a ser um problema. Então, toda vez quando a gente tem alteração de memória, né, essa memória episódica, de curto prazo, que é algo que aconteceu, o que eu comi agora? Onde eu deixei minha chave mesmo, esquecer onde deixo. Se eu deixo minha chave sempre no mesmo lugar, eu vou encontrar. Se eu deixo minha chave em vários lugares diferentes, cada dia em um lugar, porque eu estou desatento, eu não vou encontrar minha chave, mas isso não significa que eu estou com déficit de memória. Então, essas alterações de memória, eu deixo o meu fogão aceso, eu não consigo localizar onde eu deixei meu carro dentro do estacionamento do shopping, desde que eu estava atento e percebi onde eu deixei. Então, a alteração de memória, ela é importante. Quando eu não consigo lembrar nomes das pessoas de maneira recorrente, quando eu não consigo, né, assim como outras dificuldades na linguagem, quando eu não consigo colocar na minha frase uma palavra, quando eu não consigo entender o que as pessoas estão querendo me dizer, quando eu não consigo compreender isso de uma maneira tão adequada, isso passa a ser um problema também. Mas quando a gente fala da alteração de memória em relação a essas doenças que chamam a atenção, tem vários outros aspectos que a gente tem que estar prestando atenção. Em relação a essa questão da desorientação, onde eu estou, eu saí de casa e não sei voltar, então eu posso isso ter realmente a gente chama de perda de senso de direção, né? Quando eu estou frente a algum problema, eu estou acostumado quando eu não consigo, bati o carro, eu não consigo às vezes resolver aquilo, eu fico naquela situação, eu não consigo. Então, todas essas resolução de problema, alteração de memória, localização, esses distúrbios de linguagem, quando o déficit de atenção é muito acentuado, a gente vai colocando isso todo dentro do grande grupo chamado de, né, condições cognitivas ou funções corticais superiores. Isso tem que chamar realmente muita atenção. E aí procurar um profissional, obviamente, que esteja habilitado para entender, porque tem várias condições que não são demências. Um hipotireoidismo, uma deficiência de vitamina, uma doença infecciosa, sífilis é muito comum, né? A gente vê hoje aí crescendo novamente, todo mundo fala sífilis, sim, sífilis, uma doença sexualmente transmissível, ela vem crescendo na população e com o uso de medicamentos, esses tratamentos avançados, a população idosa ela continua ainda tendo relação sexual e muitas vezes não se protegendo com isso. E elas podem adquirir doenças que vão levar a esses distúrbios. Então, isso pode ser uma demência, pode ser uma doença que tem que ser tratável, ela pode ser curada, né? Então, nem todas as vezes quando a gente fala de demência, de dificuldade de memória, eu estou frente a uma doença não tratável, né? Eu eventualmente consigo tratar e até curar essa doença. Professor, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta no Papo de Especialista. Não desligue o rádio, Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Estamos de volta a Papo de Especialista. O tema de hoje é como cuidar da nossa memória e o entrevistado é o professor da PUC Paraná Campus Londrina do curso de Medicina, Leonardo Valente. Ele também é médico neurologista. Professor, qual é o impacto do abuso de álcool na memória e nas funções cognitivas a longo prazo? Renata, o álcool ele causa dois tipos de alteração, né? As alterações
agudas, então alguém ingeriu uma grande quantidade de álcool, ficou bêbado, está intoxicado com álcool, e isso vai interferir de maneira negativa de vários aspectos nas sinapses, essas comunicações entre os neurônios. Isso pode fazer com que essa pessoa ela perde a memória do que aconteceu naquele momento. Muitas pessoas falam, eu bebi demais que eu perdi a memória. Isso parece desculpa, mas não, isso acontece e é explicado do ponto de vista fisiológico cerebral. Mas o uso do álcool rotineiro, principalmente em grandes quantidades, bebidas que tenham mais álcool nela, como as bebidas destiladas, elas podem levar a várias lesões, desde a lesão direta cerebral, com atrofia, aceleração do processo, né, de diminuição do cérebro, a atrofia que nós falamos que era um dos fatores que realmente podem ser modificáveis, mas a bebida alcoólica ela também está relacionada a um nível de desnutrição. As pessoas que bebem muito, elas não têm uma nutrição muito adequada, elas comem pior. E uma nutrição, como nós já explicamos, ela é muito importante. Outro aspecto que a bebida alcoólica gera é a diminuição de algumas vitaminas do complexo B. Por exemplo, a tiamina. A falta de tiamina ela pode levar a doenças muito graves do ponto de vista cerebral, muitas vezes irreversíveis, que podem levar até à morte. Mas a deficiência de tiamina e a deficiência de vitamina B12, ela pode levar à alteração de memória. E o álcool, de uma maneira direta ou indireta, ela gera a diminuição dessas vitaminas no organismo da pessoa. Seja por uma ação direta do álcool, seja por diminuição da absorção dos alimentos que nós ingerimos. Então é muito importante que se evite o consumo de álcool, pelo menos em quantidades excessivas, né? E que você fique sempre atento a essas consequências. Professor, pensando em outras drogas, né, que são mais comuns, de repente o tabaco, maconha ou cocaína, algo nesse sentido, o efeito é parecido? Afeta o cérebro da mesma forma que o álcool ou não? Alguns dos fatores que afetam são similares, mas, bom, o tabagismo, assim como outras condições como colesterol, diabetes, ele vai gerar uma redução da capacidade de vascularização do cérebro. Então, quando isso a médio e longo prazo, da mesma maneira que acontece no coração, pode levar ao infarto, pode levar ao AVC, mas também pode levar ao que antigamente a gente chamava de demência vascular, comprometimento cognitivo vascular. O cérebro ele é um dos órgãos que ele mais depende de glicose e oxigênio que nós temos no corpo. Quando eu diminuo o acesso do sangue nessas regiões, eu diminuo o acesso aos nutrientes e ao oxigênio. Então, consequentemente, essas células estarão mais suscetíveis a desenvolver doenças. Então, o cigarro ele tem realmente esse impacto. Agora, a cannabis, a cocaína, dentre outras drogas, elas podem causar lesão direta no cérebro, com lesão neuronal, morte e muitas vezes essa lesão é irreversível. Então o uso dessas substâncias de maneira rotineira, em grandes quantidades e de maneira recorrente, ela vai gerar a morte da célula, assim como um desses aspectos que eu citei para você que o álcool também tem. E o uso dessas drogas, ela também impacta do ponto de vista nutricional, ela impacta na capacidade dessas pessoas realizarem atividade física e outros malefícios que virão ao longo do tempo, né? Porque essas substâncias geralmente puxam outras substâncias. Então eu vou somando fatores que de maneira global vão impactar na memória, vão aumentar a chance de demência, vão aumentar a chance de outros distúrbios cognitivos e que muitas vezes são irreversíveis. Professor, e o uso da tecnologia? A gente sabe que a tecnologia facilita a vida e muito, mas o uso excessivo pode criar até mesmo uma dependência. O uso de dispositivos em excesso pode também afetar a memória? Pode, Renata. E a gente está falando aqui de qualquer faixa etária, né? Se você pegar hoje os principais donos de empresas que trabalham com tecnologia, eles não permitem que os seus filhos usem redes sociais, que não fiquem expostos à tela por muito período, por muito tempo, ou não permitem que eles acessem, né? A gente tem aí o CEO, o dono do TikTok, ele não permite que os filhos acessem as redes sociais até os 14 anos. Então tem um certo motivo, porque a gente sabe que realmente isso gera um impacto negativo. É óbvio que no mundo digitalizado a gente pode utilizar a tela a nosso favor. Mas quando eu fico só conectado àquele tipo de estrutura, eu deixo de ter atenção, eu deixo de estimular outras sinapses, eu deixo de estimular outras condições, outros aspectos, outras regiões do cérebro. Isso certamente impacta, e tem estudos que demonstram isso, até usando ressonância funcional, inclusive, mostrando que isso gera um grau maior de irritabilidade, gera déficit de memória e vai impactar muitas vezes na qualidade do sono, em que horas eu estou
exposto a essa iluminação, porque a luz que vem dali, ela vai impactar de uma maneira negativa na minha indução do sono, então eu posso diretamente ter essa condição negativa que eu tenho em relação a isso. A gente cita muito hoje, né, alguns neuropediatras, alguns especialistas chamam de esquecimento digital, as pessoas ficam viciadas, e agora com o ChatGPT, agora com essas tecnologias hoje muitas vezes muito acessíveis a toda a população, a gente deixa de receber, deixa de praticar. Então hoje, se você abrir as suas redes sociais, se você tiver acesso a isso, lá você consegue escrever um livro em 3 minutos. Então, e esse livro realmente sai com uma qualidade ali muito parecida com alguém que sentou, que se dedicou a vida inteira numa leitura. É óbvio que a qualidade final, ela não será a mesma, mas as tecnologias estão aí para a gente usar a nosso favor. Então as tecnologias são usadas hoje, inclusive, para reabilitar os pacientes com demência. Então eu não posso falar que a tecnologia ela não está aqui para nos ajudar, mas a gente tem que saber medir, assim como a gente disse sobre o consumo de álcool, assim como a gente falou sobre a prática de atividade física, sobre a dieta. Eu posso comer meu hambúrguer, minha pizza? Posso, não tem problema. Mas desde que eu tenha uma alimentação regularmente saudável, com vegetais, verduras e tudo, então a tecnologia ela está no mesmo cenário que todas essas outras questões, né? Você comentou quanto ao sono, professor. O sono está diretamente ligado à questão da memória, né? O sono está diretamente ligado, mesmo porque, em média, a população dorme 1/3 da vida, né? Então, assim, a média de sono da população é, entre aspas, 8 horas. Isso é definido geneticamente. A quantidade que eu preciso dormir, se ela é maior ou menor, isso tem também uma determinação genética. Então, eu não tenho que lutar contra a minha condição genética. Se eu durmo 4 horas, 5 horas, eu estou restabelecido, eu não tenho sono, eu não tenho prejuízo nas minhas atividades do dia a dia, essa é a quantidade de sono que eu preciso. Mas por que o sono está diretamente relacionado? Porque isso tudo que eu estou falando para você aqui, de uma maneira simples, para que todo mundo possa entender, fica armazenado dentro do seu cérebro, de todas as conexões, né, do sistema nervoso central, como uma memória elétrica. E eu tenho que transformar essa memória em química. E essa memória química, seja ela do ponto de vista motor, seja a memória para acessar palavras e lembrar dessas palavras, ela é transformada nessa memória durante 2 fases do sono, que são o sono de ondas lentas, a fase 3 do sono não REM e o sono REM. É aí que eu tenho restabelecimento do ponto de vista hormonal, aí que eu tenho restabelecimento da parte muscular, diminuição de dor, a parte toda de memória, ela é fixada nessa fase. Então, se eu tenho uma qualidade de sono ruim, que eu fico acordando muito, eu demoro para chegar nessas fases, eu passo menos tempo nessas fases, consequentemente eu estarei mais desatento e terei uma dificuldade de memorizar e de acionar e de recrutar essa memória antiga. Então a gente tem que ter, junto de tudo, uma excelente qualidade de sono. É muito comum os estudantes, né? A gente está falando aqui, é muito comum a gente ver os estudantes da faculdade de medicina, do ensino médio, que seja qualquer um, passa a noite toda estudando, vai, faz a prova, dorme e aí esquece tudo, não lembra mais o que teve. Por quê? Porque ele não ficou tanto tempo nessas 2 fases do sono, consequentemente teve um prejuízo de memória. Professor, e é por isso também que mulheres com filhos pequenos reclamam de que a memória é diferente do período anterior à gestação? A gestação ela já tem um aspecto multifatorial, né? É muito interessante quando a gente trabalha com gestação e sono, porque a gestação ela passa por diversas fases, né? Eu tenho do ponto de vista hormonal. Mas no final da gestação é onde as mulheres mais se queixam do ponto de vista de esquecimento, porque se somam todos aqueles fatores hormonais, a falta da proteção de doses elevadas de estrogênio. Então, assim, eu vou chegar na fase final, eu acumulo tudo aquilo do início da gestação e eu ainda começo a ter o aumento do volume abdominal, eu não consigo dormir mais de maneira adequada e minha qualidade de sono piora. Então, além de toda a questão hormonal, de toda a questão, né, da ansiedade, de você estar passando ali pelo seu processo de gestação e muitas coisas que podem estar relacionadas, no final da gestação, e não só no final, depois que o nenê nasce, porque você tem que acordar, amamentar, então a sua qualidade de sono ela é impactada e, consequentemente, a memória também. Mas a gestação daqui para a gente fazer um programa específico sobre gestação, memória e sono, porque são muitos aspectos que estão relacionados a isso. A gente vai para o intervalo e quando a gente voltar, eu quero perguntar sobre uma outra questão que talvez já tenha abordado você de alguma forma. A Covid-19. Eu ouço muitas pessoas dizendo, olha, depois que eu tive Covid, a minha memória foi afetada. Depois que eu tive Covid, eu tenho dificuldade para me lembrar das coisas. Quero saber se existe algum estudo, se existe alguma linha de pesquisa que esteja tratando dessa questão atualmente. Você está ouvindo Papo de Especialista. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta.
último bloco do Papo de Especialista, a parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a Rádio Alvorada. Hoje a gente conversa sobre memória. O convidado é o médico neurologista Leonardo Valente. Professor, conversamos sobre a questão da gestação no final do último bloco e agora eu quero conversar com você sobre Covid-19. Existe algum estudo que tenha relacionado essa questão cognitiva, a memória, como um efeito pós-Covid? Tem sim, Renata, foram vários estudos, né? Não só relacionado à parte de memória, como outras funções cognitivas. Então, dentre as teorias e o que se tem, um dos fatores importantes que a Covid traz e que não é, digamos assim, só dela, é o potencial que o vírus tem de entrar e ter contato com o sistema nervoso central e ter uma possibilidade de gerar não só uma inflamação sistêmica, mas como chegar também a gerar inflamação cerebral, não quando eu tenho uma lesão específica. Eu faço uma encefalite, uma inflamação do cérebro, mas não, o processo inflamatório pode desencadear uma série de reações que vão influenciar não só na memória, contra outras funções cognitivas. E esse aspecto, assim, do ponto de vista da atenção, que muitas vezes ele é muito maior do que da memória, aquilo que a gente tinha comentado, né? As pessoas confundem um pouco, e a gente mesmo tem dificuldade, às vezes, se eu não faço os testes específicos para esses pacientes, de diferenciar entre o que é desatenção do que é déficit de memória propriamente dito. E o que a gente vê na Covid é mais um quadro de desatenção, né? A gente chama até de névoa cognitiva, névoa cerebral, como os pacientes falam, olha, eu fico meio avoado, parece que... E isso pode durar até 1 ano, a gente vê. É óbvio que a Covid, assim como outros vírus ou como outras condições, ela pode servir de gatilho para doenças. Assim como uma perda emocional, como uma outra condição, um AVC, alguma outra condição clínica, um quadro depressivo, ela pode servir como gatilho para desenvolver doença de Alzheimer e outras doenças degenerativas. A Covid também. Então a gente viu a Covid desencadear doenças degenerativas, ser um gatilho para trazer para o paciente, para a pessoa, essa doença de maneira antecipada. Doença de Parkinson, doença de Alzheimer, demência frontotemporal, doenças que talvez estivessem ali latentes, porque esse paciente tem uma tendência genética, mas elas estavam aguardando um gatilho. E aí a Covid foi esse gatilho. Então esse quadro inflamatório, que pode deixar esse tipo de dificuldade, essa mais desatenção do que alteração de memória, mas tem vários estudos que analisaram com o passar do tempo, isso muito mais naqueles pacientes graves, que ficaram na UTI, entubados, muitas vezes com falta de oxigênio, né, num estado de hipoxemia, e aí causa lesão cerebral, microlesão vascular por falta de circulação cerebral. Então são diversos fatores, mas o fator inflamatório relacionado principalmente à desatenção e obviamente uma consequência de memória, dentre outras funções cognitivas, principalmente nesses casos graves que ficaram internados por muito tempo, submetidos ao uso de medicamentos, né, entubados com restrição ali de movimento e a parte ventilatória, né? Professor, você já comentou, mas eu vou pedir que você, por favor, reforce. A atividade física tem efeito benéfico para a manutenção da memória? Tem. Ela tem tanto para prevenção, que eu quero chamar tanto atenção quanto para melhora, né? Mas ela também traz esse benefício por diversos aspectos, né? Não só pela alteração, que a atividade física ela libera vários neurotransmissores, ela ativa várias conexões cerebrais e ela traz realmente uma possibilidade de você aumentar a socialização, de você tirar esse paciente de casa, tirar essa pessoa de casa. Então não só não só a parte física é importante. E quando a gente está trabalhando a parte física, a gente tem que diferenciar as duas atividades. Eu tenho atividades aeróbicas, que eu tenho que trabalhar com uma frequência cardíaca maior, né? E a atividade anaeróbica, que eu tenho que trabalhar com ganho de massa muscular. Então tanto a quantidade de músculo quanto a atividade aeróbica, elas são benéficas para melhorar a atenção, para melhorar as funções cognitivas, tanto para a prevenção quanto para o tratamento, né, dessas condições e de diversas outras. E assim, quando eu estou praticando atividade física, eu tenho menos vontade de beber, eu tenho menos vontade de fumar, eu tenho menos vontade de me alimentar de maneira incorreta. Então a atividade física ela tem os ganhos diretos e os ganhos indiretos também. E a manutenção de uma vida social, interações, diálogo, tudo isso pode ajudar também a memória? Pode, porque essas atividades elas trazem essas conexões, né? Então, para prevenir problemas e tratar os problemas, eu preciso que essas áreas sejam ativadas.
Se eu fico sentado dentro da minha sala, sem ler um jornal, sem ler uma revista, sem ler um livro, sem assistir televisão, sem conversar com as pessoas, eu deixo de acionar essas áreas neuronais e, consequentemente, essas áreas elas vão ser menos utilizadas. Tudo que é menos utilizado no cérebro é deixado de lado. Tudo que é menos utilizado no nosso corpo, o músculo, é menos utilizado. Então, todas as vezes que eu consigo trazer essas interações sociais, desde que o paciente não tenha uma doença grave, avançada, em que essas atividades sociais elas passam a ser prejudiciais, eu preciso trazer essa pessoa para a parte social, interagir de uma maneira mais adequada. Então, muitas vezes, esses pacientes desenvolvem demência ou têm alguma outra dificuldade com distúrbio de memória e a família quer tirar essa pessoa da atividade laborativa, quer tirar ele da profissão ou quer tirar alguma autonomia que esse paciente tem. Então, esse paciente começou a deixar, essa pessoa começou a deixar, ela sempre foi a dona do lar, sempre cozinhou para todo mundo. E ela começa a queimar o arroz. É muito fácil você tirar essa pessoa e ela não cozinha mais, mas a perda cognitiva e a perda de interação social, a perda do senso de valor que essa pessoa tem naquela família, ela poderia se restringir somente a fazer o almoço e a janta. E aí você tirou o fator social, o fator que ela contribuía para a família. E aí há um declínio que a gente às vezes não consegue parar, ele é irreparável. Então tem que tentar manter a autonomia das pessoas, a maior parte das vezes. Eu não consigo mais deixar essa pessoa cozinhando, fica ao do lado. Mas ela pode se queimar. Escolhe o arroz, corta a cebola. Mas ela vai se cortar. Põe a mesa. Então lava a louça. Então vamos trabalhar para que você mantenha a autonomia dessas pessoas para melhorar a sua condição, porque você vai ter que fazer menos por ela, para melhorar a qualidade da sinapse, melhorar a qualidade da saúde cerebral dessa pessoa, que vai fazer com que a doença evolua de uma maneira mais devagar e ela tenha uma boa qualidade de vida com o passar do tempo. Professor, quem de repente está ouvindo a gente em casa nesse finalzinho de manhã de sábado e acabou se identificando com alguns aspectos de esquece onde está o celular, não sabe onde pôs a chave do carro, existe alguma estratégia, alguma recomendação para que essa pessoa torne-se mais atenta, esqueça menos essas questões do dia a dia? Olha, Renata, o primeiro ponto é que é o seguinte, como eu te falei, existem condições que são tratáveis e reversíveis. Então, se você acha que existe alguma coisa que não está normal, a minha sugestão é que você procure um profissional da saúde que esteja habilitado a tentar localizar e te ajudar. E eu não estou te dizendo um especialista da neurologia na área cognitiva ou um geriatra. Não é isso. O médico que está lá na ponta, na unidade básica de saúde, ele pode identificar alguns fatores que vão impactar diretamente já na sua condição. Mas, obviamente, essas condições você pode realmente trabalhar dentro desse cenário, não precisa chegar numa reabilitação neuropsicológica, não precisa chegar num profissional especificamente para trabalhar isso, mas a gente pode ter alguns aspectos, isso pode variar com a idade, tanto crianças, idosos, jovens, então assim, a gente pode trazer a repetição, a gente pode trazer estratégias e mapas mentais que a gente chama, eu posso trazer exemplos de visuais e auditivos, então tem muita gente que tem dificuldade de absorver lendo, mas quando escuta, melhora, é muito comum isso em criança e jovem, né? Então por isso que os podcasts, as coisas estão ganhando tanta visibilidade agora, porque para os adultos jovens, para as crianças, esse aspecto é muito importante. Mas a gente sempre diz, né? Anota, tem a sua agenda, reforça, tenta criar mapas mentais, tenta criar formas de você repetir aquilo tudo para ver se você melhora essa condição de memória. Mas pratica atividade física, pelo menos aí 5 vezes por semana, não ingira condições excessivas de álcool, não fume, não use drogas, né? Então trate seu diabetes, seu colesterol, trate sua pressão alta. Uma coisa que a gente não falou, mas nós falamos de sono, mas a apneia obstrutiva do sono e outras doenças como a síndrome das pernas inquietas, o transtorno comportamental do sono REM, diversos distúrbios do sono que impactam na higiene, que impactam ali naquela arquitetura do sono, na quantidade que eu fico nos sonos profundos, no sono profundo e no sono REM, ela vai impactar geralmente na memória. Então pense se você tem fatores que lembram a gente dessas condições, na apneia obstrutiva do sono, aumento da quantidade de urina à noite, o ronco pode ser um fator que chama atenção, mas ele não é um fator direto de risco. Então aumento do peso, um pescoço muito largo, abdômen muito largo, o índice de massa corporal elevado. Então fatores que essa pessoa ela sente que o sono dela não foi reparador, ela tem muito sono durante o dia. Então essas condições vão levar você
a fazer um diagnóstico de uma doença muito frequente na população, que é a apneia obstrutiva do sono, e que ela vai impactar em todas essas doenças que a gente citou aqui, AVC, infarto, diabetes, colesterol, pressão alta, mas ela também vai impactar no desenvolvimento de demências e outros distúrbios cognitivos e de memória. Professor, mais algum aspecto que eu não tenha perguntado e que você considera relevante ressaltar nesse momento? Renato, eu acho que assim, esquecer todo mundo esquece. Agora, quando isso passa a atrapalhar a nossa qualidade de vida e impactar a qualidade da nossa vida e a vida de quem está à nossa volta, quando isso impacta na nossa quantidade de produtividade do trabalho, isso passa a ser um sinal de alarme, um sinal de alerta, a gente chama, né, red flag, uma bandeira vermelha ali em relação a isso. Então acho que a gente abordou os principais aspectos, obviamente de uma maneira simples, assim, bem palatável, e eu fico à disposição depois, caso vocês tenham esse interesse, caso surjam dúvidas, alguma outra coisa, a gente pode ir interagindo através dos canais aí da rádio para ajudar o pessoal a retirar essas dúvidas. Professor, muito obrigada pela disponibilidade e eu gostei da oferta de que a gente pode fazer um programa só para conversar sobre a questão gestacional e as mudanças. É bem relevante a gente tratar sobre esse assunto também. Isso é interessante. Te falei, nós fizemos uma matéria até um tempo atrás, eu vou identificar que eu compartilho contigo depois, mas a gente pode trazer esses aspectos, é muito interessante, né? Isso gera muita angústia na gestante, não tanto nos obstetras, mas nas gestantes e nos maridos, né, ou nas esposas que sejam ali. Isso gera realmente uma angústia muito importante, mas vamos programar. Professor, muito obrigada, um excelente final de semana, até uma próxima entrevista. Obrigado. Você está ouvindo Papo de Especialista. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Papo de Especialista é produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Alvorada, em parceria com a Assessoria de Comunicação da PUC Paraná. A apresentação Renata de Paula, trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Eu te espero no próximo sábado para mais um Papo de Especialista. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.